E agora, finalizando o nosso módulo, vamos ver um pouquinho a respeito da documentação em cima de terreno. Primeiramente, a questão, como eu havia falado, né, daquela parte alterada, o que é a linha natural do terreno e o que é o terreno edificado. Primeiramente, eu vou trocar lá para a minha vista de terreno e vou passar aqui um corte. Corte aqui em cima. Vou fazer aqui um corte nesta área e vou abrir aqui a vista. Então, nota que eu tenho a linha natural do terreno, que é essa parte tracejada. Depois tem aqui ainda a plataforma de construção, que neste momento está com o material determinado, né? Eu posso estar configurando ele aqui para que ele fique com a mesma apresentação do terreno ou uma outra apresentação qualquer. De repente posso estar escolhendo aqui uma espessura mais fina, né? Que é aquilo que nós já vimos dentro da estrutura. Eu vou colocar aqui só para a gente visualizar melhor, apenas 1 centímetro, para você ter a noção de que aqui é a plataforma de construção e depois eu tenho uma área de aterro, né? Então é para isso que a gente utilizou aquela opção de região com eixos. Assim eu tenho o terreno natural marcado juntamente com o terreno alterado. Mas e na planta? Como é que eu faço aqui a representação gráfica desse terreno? Aqui ela está de 1 em 1 metro, então desta linha até esta tem 1 metro de desnível. Eu poderia precisar de curvas aqui, intermediárias, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar aqui essa questão das configurações de representação gráfica deste terreno. Eu vou só apagar aqui este arquivo do AutoCAD, que eu já não preciso mais dele, só para a gente poder visualizar com mais detalhe aqui a parte do próprio terreno. Então está aqui a minha linha de divisa, depois tem aqui algumas curvas. Para ajustar essa representação gráfica aqui do terreno, eu posso clicar aqui sobre essa configuração do terreno, essa setinha, e ele vai abrir esta janela. Dentro dessa janela, eu consigo dizer para ele, em corte, grafismo do corte, qual tipo de material quero representar e qual o nível base do material, ou seja, abaixo do zero, qual que é a representação gráfica. Neste caso aqui, eu estou na cota 747. Então, menos 3 é bastante, né? Na verdade, vai até lá na cota 3 metros negativo em relação ao nível do mar. Então, eu poderia colocar aqui uma cota menor, por exemplo. Mas isso aqui não faz muita diferença. Na verdade, em planta, quem vai nos fazer aqui a diferença é essa parte aqui em cima. Então, eu tenho aqui o 746 e aqui o 747. Se eu disser para ele que entre o 746 e o 747, eu tenho incrementos, ou seja, cada curva, digamos que a 25 centímetros, 0,25, né, valores múltiplos, contorno secundário, então eu tenho as minhas primárias, que são essas, e as secundárias, que vão ser umas linhas mais finas, no intermédio. Eu aplico, nota que já surgem aqui outras 3 linhas. Então eu tenho, digamos que 746, 746.25, 746,5, 746.75 e 747 aqui. Você pode fazer com essa faixa e pode inclusive adicionar novos parâmetros. Digamos que eu queira aqui nesta região com esse intervalo de 25 centímetros, mas nas demais regiões eu quero com intervalo de meio metro. Então eu quero que, por exemplo, aqui a partir do 747, então iniciando em 747 e terminando, por exemplo, em 750, eu tenho só que passar aqui para valores múltiplos, tá? Porque senão, se deixar em valor único, eu só consigo mexer naquele valor. Então, posso deixar esse aqui, por exemplo, como principal, o 747. Depois eu posso inserir um outro intervalo, onde nesse outro intervalo eu tenho valores múltiplos do 747 até, por exemplo, 750. Então, 750. E aqui vai ter incremento de 0,5 a cada meio metro. E vai ser contorno secundário. Aplico, OK. Então, primeiramente, nota, a minha topografia já mudou, né? Eu tenho aqui duas representações, uma em tracejado e a outra mais completa, contínua, né? Essa que está em tracejado
na verdade, é a linha natural do terreno. A que está contínua é a linha do terreno modificado. Então isso tem a ver aqui novamente com o filtro de fase. Se eu pedir para ele não exibir tudo, mas sim exibir apenas o novo, ele vai apagar as linhas tracejadas e mostrar apenas as linhas contínuas. Então essa é a diferença ali do filtro. Eu posso querer mostrar tudo, e aí ele faz essa distinção do que é existente para o que é edificado, alterado, melhor dizendo, né? Ou mostrar só a topografia final. Então, a topografia final eu vou pedir só para mostrar o novo. E assim fica a cada 25 centímetros aqui. Vamos verificar lá com o nosso comando de anotar. Ó. Então, eu tenho aqui menos 1, porque está relativo. Então, vou tirar esse relativo, vou colocar de projeto. 746, 746.25, 746,5, 746,75 e aqui o 747. E nota que o 747 tem uma espessura maior do que as demais. Isso porque eu pedi que aqui fosse um contorno principal e aqui fosse um contorno secundário. Ok? Então assim a gente já faz essa representação gráfica do meu terreno. Por último, se eu quiser deixar documentado essa cota aqui, ó, eu posso clicar lá no comando cotas de curva de nível. E aí basta eu clicar num ponto e atravessar todas as curvas que eu queira deixar cotado. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa região e ele vai adicionar aqui, ó, o valor da cota de cada um dos pontos que eu atravessei. Então 746, 746.25 e assim por diante. Você pode também modificar aqui as propriedades, né, dando mais dimensão aqui ao texto, por exemplo, colocar ele com 2 milímetros, pedir, por exemplo, para ele ficar em negrito, mudar os formatos de unidade, mudar a cor, eu vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho, só para ficar mais destacado, aplicar. Aliás, eu vou colocar uma dimensão maior, já que nós estamos numa escala tão reduzida, vou pedir para ele 7 milímetros. Então, ok. Nota que agora eu já tenho lá, ó, toda a minha configuração da representação gráfica desse terreno. E assim você pode deixar documentado o seu projeto. Se eu pedir para mostrar novamente tudo, aí eu teria que fazer uma nova cota, então nova cota, para que ele faça também a leitura dessa topografia original.